Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje nós temos o enorme prazer de estarmos juntos com a doutora Joyce Marques de Oliveira, ela que é endocrinologista pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E um assunto tão importante, não, doutora? Sim. É um assunto bem interessante, tem bastante coisa para a gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre a puberdade precoce. Um problema que pode atingir crianças pequenas, a maioria meninas, e exige atenção especial dos pais. Doutora, para entendermos o que é a puberdade precoce? Bom, a puberdade precoce é quando aparecem os sinais puberais antes do tempo. Então, a puberdade precoce ela se caracteriza nas meninas com o aparecimento do broto mamário antes dos 8 anos de idade e nos meninos o aumento do volume testicular antes dos 9 anos de idade. Os pelos pubianos, eles geralmente podem aparecer, antes, durante ou após o aparecimento das mamas nas meninas ou do aumento do volume testicular nos meninos. Ok, doutora. Doutora, quais são os fatores que levam uma criança a ter puberdade antecipada? Bom, o desenvolvimento sexual, no geral, ele pode sofrer influência de vários fatores, tá? Os principais são a genética, o ambiente, a questão nutricional, então crianças obesas têm maior risco de desenvolver puberdade precoce e a questão socioeconômica também influencia. Quando a gente fala em puberdade precoce verdadeira, que é a central, que é aquela puberdade que começa lá nas glândulas que ficam no nosso cérebro, que é o hipotálamo e a hipófise, então, nesse tipo de puberdade, essas glândulas começam a produzir hormônios que estimulam os ovários ou os testículos a produzir os hormônios sexuais e geram a puberdade precoce, quando aparece antes do tempo. Nesse tipo de puberdade, a principal causa, no caso das meninas, 90% é idiopático, ou seja, não tem uma causa patológica provocando essa puberdade. Já no caso dos meninos, 50% a 70% das vezes tem relação com alguma patologia. E aí, das patologias, a mais comum são lesões do sistema nervoso central, em específico o amartoma, que é uma massa cerebral, que a criança já nasce com essa massa, que pode gerar puberdade precoce. Existem outras causas, tá? Então, lesões do sistema nervoso central, como tumores, criança que sofreu radioterapia, traumas, infecções, como meningite, encefalites, esse tipo de coisa. E existem as causas familiares, que estão relacionadas com mutações genéticas. A doutora muito bem disse sobre a alimentação. Os pais devem ficar muito atentos, doutora, porque hoje em dia nós sabemos da conscientização de uma alimentação saudável, mas sabemos que muitas mães, às vezes, por ficarem pouco tempo com os filhos, a vida é muito corrida, acabam exagerando, doutora, com as crianças. Isso é muito importante e vale a pena ficar bem atentos, né? Com certeza, principalmente em relação à obesidade, que hoje a gente vê muito, E isso pode interferir, além de toda a questão de colesterol, diabetes e tudo mais, pode também interferir levando a uma puberdade precoce. Doutora, o crescimento das mamas antes dos 8 anos de idade e dos testículos antes dos 9 anos de idade pode causar mudanças comportamentais também? Pode. Então, assim, é um conjunto, Quando uma criança entra numa puberdade antes do tempo, ela vai sofrer uma série de alterações. Primeiro, com todas as alterações corporais. Em segundo lugar, porque geralmente esses hormônios aceleram o crescimento, então são crianças que crescem muito rápido antes do tempo e também param de crescer antes do tempo. Então, são crianças altas, mas que no fim das contas podem ficar baixas. E somando todas as alterações que a criança já pode estar sofrendo com tudo isso, tem a questão comportamental, Que é a mesma coisa que acontece na fase dos adolescentes normais, que eles passam por todo aquele período de mudança de comportamento, mas imagina isso acontecendo numa criança muito nova, que não está preparada, não consegue lidar com isso. Então, é super importante saber acolher essas crianças. Eu acredito que o comportamento da criança acho que vai influenciar em tudo, até mesmo no aprendizado, porque é uma criança que vai ficar dispersa, se achando diferente das outras. É muito sério, né, doutora? Com certeza, é muito sério. Doutora, e quando procurar a ajuda de um especialista? Porque nós recebemos muitos e-mails de muitas mamães que, na verdade, achavam que era normal. Não, é normal, a minha mãe teve uma tia também que menstruou muito cedo.
Mas como, doutora, eu gostaria que a doutora explicasse, até mesmo para que as mães e os pais fiquem mais atentos. Quando procurar ajuda de um especialista? Tá, então, em primeiro lugar, é fundamental sempre acompanhar com as crianças no pediatra. As crianças mais velhas acabam acompanhando a cada 6 meses, pelo menos, porque o pediatra, examinando a criança, ele vai perceber se está aparecendo algum sinal puberal antes do tempo e vai fazer o encaminhamento para o especialista, que é o endocrinologista pediátrico. Mas os sinais que os pais conseguem ver em casa é justamente esse, o brotinho mamário, que é como se fosse um carocinho de azeitona que pode aparecer nas mamas das meninas, pode aparecer primeiro de um lado, depois do outro. Quando isso acontece antes dos 8 anos de idade, deve ser encaminhado para o especialista, ou aparecimento dos pelos pubianos ou axilares antes dos 8 anos também. E no caso dos meninos, se tem aumento do volume testicular ou se tem aparecimento de pelos e o cheirinho do suor mais forte, aí é antes dos 9 anos. Aí é importante também encaminhar. Olha que interessante, doutora. Eu não sabia. O cheiro forte do suor também já é um sinal, não, doutora? Sim, já pode significar um sinal. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que eu, como mãe também, e as outras mamães, né, nossos leitores e internautas, ficaram muito mais confortáveis e informados também, doutora. Agradeço muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, foi um prazer. E vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.